Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do nosso quadro Retrato Secreto, né? Esse quadro onde eu conto aqui histórias reais com pessoas reais. E hoje temos mais uma história para contar para vocês e vou logo avisando que essa história me fez quase chorar, na verdade. Como vocês sabem, a partir de agora, toda sexta-feira, a gente tem esse quadro compartilhando essas histórias. Se você quiser também compartilhar a sua, para que ajude alguém de alguma forma, tá aqui os contatos, tá bem? O número do WhatsApp e o e-mail também, se você quiser mandar pelo e-mail. E é isso. Então, se você também não é inscrito ainda, aproveita e vai já se inscrevendo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante o canal e também o YouTube saber que você gosta do conteúdo, né? E me siga também nas minhas redes sociais, né? No Instagram e no TikTok lá também, tá? E vamos já começar a nossa história, porque a história é um pouquinho comprida. Eu vou ler logo o telefone, porque quando ela mandou, gente, não vou dizer que você, porque eu não fiquei com preguiça, porque eu fiquei com preguiça de escrever, mas como tá tão bem escrita, tão bem, né, tudo muito bem colocado, eu vou ler aqui pelo telefone mesmo. Pronto, então é isso, vamos já começar mais um Retrato Secreto. Boa noite, bom dia, Cibele. Eu me chamo Fernanda. Pessoal, pra quem não sabe, todas as meninas que mandam aqui as mensagens se chamam Fernanda, tá bem? Sou carioca e moro em Paris, França. Eu, como muitas Fernandas no mundo, vim de uma família humilde. Fui criada até os 15 anos em uma favela do Rio de Janeiro. Com 15 anos, perdemos nossa casa para o tráfico de drogas. Fomos expulsos sem mesmo entender a razão. Tivemos que recomeçar nossa vida do zero. Meu pai bebia para esquecer tudo o que vivemos e a minha mãe vivia sua dor calada. Com 18 anos, ainda estávamos numa situação precária. Eu comecei a trabalhar cedo para tentar ajudar os meus pais a viver uma vida melhor. Meu pai era muito violento por causa da bebida, então eu já estava cansada de apanhar. Resolvi me casar com um colega de trabalho, com quem eu mantinha um relacionamento de 1 ano. Meu casamento era uma tentativa de fuga dos anos e anos de maus tratos sofridos pelo meu pai. Nós casamos e tivemos uma filha. Depois de 4 anos de casados, percebemos que éramos amigos e não marido e mulher. Então resolvemos nos separar, mas ficaríamos morando na mesma casa para poder educar nossa filha juntos. E para que eu não sofra o julgamento dos meus pais. Meus pais sempre achavam que uma vez casada era para a vida toda. Mas eu só tinha 18 anos quando eu casei. E não pensei direito, era imatura e me sentia sozinha. Meu casamento era uma espécie de grito de liberdade. Mas com os anos, eu e meu ex-marido entendemos que éramos somente dois amigos que queriam cuidar um do outro. Ele teve outras relações amorosas com outras meninas e me contava sempre. Eu ficava com medo de me relacionar eu ficava com medo de me relacionar de novo. Até que um dia tudo mudou. Eu recebi uma solicitação de amizade no Orkut. Era um jovem com cabelos médios castanhos, deitado numa pedra, estilo Tarzan aventureiro. Uma pessoa que gostava de aproveitar a vida e deixava isso claro nas suas fotos. Um dia, chegando do trabalho, vi uma mensagem dessa pessoa, que eu vou chamar aqui de Márcio. Começamos a conversar. A conversa durou 5 horas. Ele tinha um papo muito envolvente. Como ele viu que eu me interessava pela língua francesa, nessa conversa foi somente sobre isso no primeiro dia. Depois da conversa terminar, olhei o perfil dele e vi a foto de uma menina com ele. Ela aparecia em todas as fotos com ele. Eu perguntei quem era e ele me disse que era sua filha e que tinha sido abandonado pela mãe. Isso me comoveu. Mexeu muito comigo. Eu comecei a ver as fotos. Pelas fotos ele parecia ser um ótimo pai. Eu, como estava em processo de separação, também tinha uma filha da mesma idade, senti uma ligação com ele. Não escondo que eu comecei a me interessar quando eu comecei a imaginar que ele era um bom pai. Talvez porque eu nunca tive essa figura paterna presente e estava enfrentando uma separação. Os dias foram passando e eu esperava todos os dias as suas chamadas no MSN com impaciência. Gente, no MSN, isso é antigo. Ai, cadê? Perdi. Até que um dia ele sumiu, durante 1 semana. Eu fiquei sem contato com ele. Quando voltou a falar comigo, já não atendia as videochamadas em sua casa. Era somente ligações da rua. E era muito rápido. Ele dizia que não queria atrapalhar um amigo que estava passando um tempo com ele até encontrar uma nova casa. Sei.
Nós mantivemos uma relação à distância durante 4 meses. Ele fez a família dele vir de São Paulo até o Rio de Janeiro para me conhecer. Então eu pude conversar com sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. A família logo me conquistou. Me fizeram sentir amada e protegida. Foi a primeira vez que eu me senti tão especial. Então a família me convenceu a comprar uma passagem e ir para Paris, viver uma história de amor. Quem não quer, né, gente? Quem não quer? Era a primeira vez que eu me apaixonava por alguém e estava cega por ele. Ele era o homem mais romântico, carinhoso que eu já conheci. Ele me fazia me sentir a mulher mais feliz e amada do mundo. Eu pensava... Ai, gente, esse passarinho aqui fora. Eu pensava que tinha muita sorte de ter encontrado alguém como ele. Enquanto nós conversávamos, ele sempre dizia que iria cuidar de mim, porque eu nunca tive a chance de ser cuidada por ninguém. Enfim, chegou o dia de embarcar para a Cidade Luz. Eu cheguei em Paris no dia 10 de novembro de 2009. Estava um frio de 14 graus. Para uma carioca, era como entrar num congelador. Vim vestido uma jaqueta vermelha, calças jeans e um salto alto de tira. Assim que eu peguei a minha mala na esteira, eu pensei, enfim, Paris. Mas aí, gente, é isso, né? Até que um homem alto de cavanhaque veio até mim e me pediu para abrir minha mala. Ele então perguntou se eu queria que ele falasse em francês ou português. Eu, como tinha acabado de chegar e não entendia nenhuma palavra de francês, pedi para ele falar em português. Começaram a abrir a minha mala, eles estavam certos que eu transportava drogas. Eu tive minha mala rasgada e tive que passar por vários exames de toque, na frente e atrás, não vou falar o nome, né, gente? Para eles terem certeza que eu levava drogas no corpo. No aeroporto não tinha scanner corporal. Era esse procedimento ou cadeia. Ele me colocava medo dizendo que se eu não fizesse isso era como confessar algo. E eu era cogiada a assinar documentos autorizando tais autos. Meu Deus. Eles mostravam fotos da minha filha e falavam em português de Portugal que a mãe dela era uma p brasileira. E eu só sabia chorar. Por fim, eles falaram que alguém tinha denunciado meu voo e tinha dado as minhas características, roupas, entre aspas, como passante de drogas. Depois de horas e horas sendo interrogada, eu pude enfim sair daquela sala de cabeça erguida, porque eu não sou e nunca fui uma traficante. Eu estava somente indo atrás da minha felicidade. Saindo do aeroporto, eu me sentia sozinha em um país estrangeiro, que eu nem mesmo sabia falar nada da língua. Comecei a andar no aeroporto procurando a solução, me sentindo perdida, até que de longe eu avistei o meu amor. Ele me esperou por todas essas horas. Naquele momento foi como ter a visão de um príncipe que vinha me salvar. Eu corri para os braços dele e pedi para ele me tirar de lá. Fomos para casa e tudo ficou bem. Com o passar dos dias, fui me sentindo num filme. Era a vida perfeita que eu sempre desejei. Começamos a fazer planos para o futuro, eu, ele, nossas meninas, até que os dias foram passando e eu fui descobrindo que eu não estava vivendo um filme de amor, e sim um intriga e suspense. Nesse período em que eu estava na casa dele, eu descobri que, enquanto ele falava comigo no Brasil, ele tinha importado uma outra brasileira para passar 3 meses com ele em Paris, e que ela tinha ido embora 2 dias antes de mim. A pessoa em questão era uma ex de uma amiga de infância dele, e que essa menina tinha descoberto que eu estava indo para Paris, e ela começou a ameaçar ele. Eu, como uma boa carioca arretada, liguei para o trabalho dele e disse tudo o que eu tinha descoberto. Ele saiu do trabalho correndo e veio para casa. Quando eu abri a porta de casa, ele pulou em cima de mim, me segurou no meu rosto e dizia que não podia me perder. Eu, como uma boba, aceitei suas desculpas e recomeçamos do zero. Fiquei em Paris os 3 meses permitidos. Nesse período foi um período em que ele era muito romântico, amoroso. Eu vivi coisas que eu jamais pude imaginar. Vivemos a nossa última noite juntos de uma forma intensa. Ele disse no meu ouvido, enquanto pensava que eu estava dormindo, que eu teria uma surpresa vindo para o Brasil. Aquela era a minha última noite em Paris. Naquela mesma madrugada, eu estaria embarcando para o Brasil e nosso futuro era incerto. Apesar de muita paixão, nós não sabíamos quando nos veríamos de novo. Cheguei ao Brasil,
Era uma época de carnaval, mas como uma boa carioca, eu queria aproveitar o carnaval. Os dias foram passando e eu não conseguia me levantar da cama. Eu achei estranho estar tão doente nessa época. Eu dormi o dia todo, perdi as ligações dele. Eu pensava que era uma mistura de fuso horário e depressão, até que em uma de nossas conversas ele disse que eu estava grávida. Eu disse, como assim? Ele me assegurou que tinha deixado uma sementinha em mim. Então eu fui desesperada fazer o meu teste de gravidez. O teste deu reagente. Eu, muito ignorante, não sabia o que queria dizer. Até que eu conversei com meu ex-marido, que disse que se eu quisesse, ele poderia assumir como se fosse dele. Ele achava que era arriscado eu ficar com alguém que mentiu tanto pra mim durante uma viagem. Gente, que ex-marido mais consciente. Nossa. Nossa, que ex-marido. Eu contei pro Márcio e ele reagiu de uma forma diferente. Assim que eu anunciei a gravidez, ele me mostrou um pacote de fraldas, falando que já sabia. Os meses passaram e ele veio para o Brasil. Vivemos um mês maravilhoso em São Paulo. Sua família me tratava como a rainha. Até que um dia eu ouço sua mãe falar: "Que bom que ele encheu seu bucho. Assim não precisava mais pagar babá para a filha dele. Que ele poderia descansar agora, que ia ter alguém para lavar, passar e cozinhar e cuidar da filha dele." Gente, sogras. Foi aí que eu liguei os fatos, que ele levava mulheres para Paris para cuidar da filha dele de graça. Assim ele economizava o dinheiro com as babás. A mãe da menina nem vinha buscar ela. Somente a cada 15 dias pegava no sábado e entregava no domingo à tarde. Então ele se via bloqueado com a criança e tinha que seduzir mulheres para que elas fizessem o papel de mãe da menina. Eu comecei a perceber isso, mas já era tarde demais. Um bebê já estava por vir. Então resolvi não pensar mais nisso. Ele voltou para Paris e eu ainda fiquei alguns meses no Brasil. Quando eu completei 5 meses de gravidez, eu voltei para Paris. No começo eu sentia que algo tinha mudado, mas não sabia o que. Eu estava grávida e sentia muita falta da minha família, que tinha ficado no Brasil. E ainda tinha que cuidar da filha dele da mesma idade. Da mesma idade que a filha dela, no caso. Ele me dizia que logo iríamos trazer minha filha para morar conosco. O tempo foi passando e a hora de ter o bebê chegava, até que descobri que ele tinha retomado contato com essa ex-sexy friend dele, uma francesa chamada Suzanne. Faltando uma semana para ter o bebê, mais uma crise no nosso relacionamento. Nossa, uma semana. Mais uma vez tivemos que passar por cima de tudo isso para manter nossa família. Recolamos nossos pedaços e decidimos que teríamos que ter uma relação boa para o nosso bebê. O bebê nasceu e vivemos um bom período juntos, até que tivemos uma grande briga. Ele mudou completamente, ele se tornou uma pessoa violenta com suas palavras. Ele sabia que palavras usar para me fazer me sentir um lixo. Ele dizia que eu tinha engordado e que eu era um lixo agora, que homem nenhum iria querer ficar comigo. Dizia que eu vi um no outro lado do mundo e fui buscar. Dizia que minha filha, que tinha 7 anos na época, iria virar uma no Brasil. Eu então perdi a cabeça e dei um tapa na cara dele. Em um momento de raiva, eu fui para a cozinha e quebrei um vaso de flores. No outro dia, eu pedi desculpas a ele e disse que as palavras dele tinham me machucado muito. Mas eu não queria brigas. Eu queria somente viver numa boa e que não precisávamos chegar nessa situação. Ele estava frio. Eu pensei que ele estava muito magoado pelo fato de eu ter perdido o controle na noite anterior. Então ele saiu, ficou horas na rua e quando voltou já era a hora da janta. Comeu, tomou banho e dormiu. No dia seguinte eu levantei cedo para levar meu filho na creche e eu recebi uma ligação de alguém falando que era da polícia e que eu estava sendo acusada por alguém de agressão e maus tratos, entre aspas, violência doméstica. Eu não entendia muito bem o que a delegada dizia. Eu disse para retornar a ligação em 1 hora. Era o tempo de deixar o bebê na creche e voltar para pedir o Márcio para falar com a pessoa no telefone, porque eu pensei que era um engano. Ele respondeu a ligação assim que a pessoa retornou e disse que eu tinha que ir para a delegacia na quinta-feira para resolver a situação, porque ele também não estava entendendo.
Isso tudo aconteceu na segunda-feira. Terça-feira eu fiz minha rotina de levantar cedo e ir para a creche para deixar o meu filho antes de trabalhar. Então recebi novamente uma ligação de uma mulher gritando comigo porque eu não tinha comparecido na delegacia no horário combinado. Eu fiquei sem entender, até que alguém falando português pegou o telefone e disse que o Márcio tinha marcado o horário de terça-feira de manhã e não quinta-feira, como ele tinha me dito. Fui correndo para a delegacia para entender o que estava acontecendo de fato. E a delegada nervosa gritando comigo, dizendo que eu era uma valentona de bater em um homem e fazer violência doméstica em uma pessoa. E por que eu não estava sendo valentona como eu era em casa? Eu fiquei sem entender. Até que a pessoa que traduzia disse as acusações que pesavam contra mim. E eu percebi que ele estava por trás disso tudo. Para a polícia, eu tinha batido no meu companheiro, tinha jogado um vaso em cima dele e tinha ameaçado com um pedaço de caco de vidro. E além de dar um chute nas bolas dele. Gente, tô com vontade de fazer isso agora nele. Calma, Sibeli. A delegada não me deixava falar, até o momento que ela me mostrou as fotos do Márcio, todo cheio de sangue e com o corpo todo marcado e roxo de cortes e arranhões. Eu fiquei em choque e entendi que ele estava tentando montar uma armadilha contra mim. Eu percebi que tinha caído num relacionamento abusivo e que ia acabar com a minha vida. Eu pude contar a verdade sobre essa noite trágica e a delegada me disse que atitudes assim são recorrentes na comunidade árabe e que o meu ex era um manipulador narcísico. Ela disse que se eu escrevesse manipulador no Google ia aparecer a foto dele. Eu então entendi que eu estava numa roubada sem saída. Ela me disse que saindo dali eu ia aprender a falar francês, ia largar esse homem o mais rápido possível. Eu falei que ele me fazia trabalhar no Black como empregada e babá de domingo a domingo e pegava meu dinheiro. Ela disse que era prática recorrente dos homens manipuladores. Então eu tive que voltar para casa. No caminho de volta eu jurei que ele iria pagar tudo o que ele me fez. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar no meio do caminho. E disse que eu seria capaz de fazer de tudo para ver ele pagar o mal que ele me fez. Chegando em casa, ele agiu como se nada tivesse acontecido. E eu também. Passou uma semana, ele viu que eu estava diferente. Tivemos uma briga horrível. Pior ainda do que aquela da primeira vez. Então eu percebi que ele era capaz de fazer algo pior. E eu me controlei. Não perdi a cabeça dessa vez. Então ele viu que eu não me alterava, ele me jogou para fora de casa com meu filho nos braços, sem me deixar ao menos pegar um cobertor para cobrir meu bebê. Ele tinha apenas 8 meses e lá fora fazia menos 10 graus. Era a época mais fria do ano. Isso me marcou muito porque eu tive que proteger meu bebê com meu próprio corpo, para ele não morrer de frio. Ele sabia que eu estava ilegal e que eu não teria coragem de ir à polícia. Márcio fez exatamente como a delegada disse que ele ia fazer. Depois desse dia eu consegui ir para a casa de uma amiga e depois consegui um apartamento para nós dois. Ele entrou na justiça e pegou a guarda do menino, porque eu não tinha papéis na época. Hoje, 10 anos depois, meu filho tem 9 anos e mora ainda com o pai. Nós temos guarda compartilhada e tentamos ter uma relação cordial, para o bem do nosso filho. Márcio teve mais 2 filhos com outra mulher, completando o total de 4 filhos e 3 mães diferentes. Jesus! Existem muitos Márcios se passando por príncipes encantados, por pais perfeitos, por maridos perfeitos. Mas na verdade são somente sanguessugas de mulheres, são homens manipuladores, que nos fazem sofrer um inferno diário em relacionamentos abusivos. Existem quantas Fernandas agora nessa mesma situação? Esse foi o meu relato para dizer que é possível sim, quando você se sentir no fundo do poço, enxergar a luz. Se Deus mudou minha história, Ele também pode mudar a sua. Eu consegui me regularizar, comprei minha casa, me casei de novo com alguém que cuida de mim, dos meus filhos. Minha filha mais velha veio morar conosco já tem alguns anos. E o meu filho é uma criança esperta, muito educada, que entende que eu e o pai dele somos felizes separados. Obrigada, Sibeli, por me dar a oportunidade de contar a minha história para outras mulheres, para que sirva de exemplo. Ai, gente, acabou.
Muito obrigada a você, Fernanda, número 3, né? Que é a terceira história. Assim, gente, eu no começo, quando eu li a história, eu não tinha entendido se esse ex dela era francês, né? Porque no começo ela disse que foi pra França e tal, só que o ex dela é brasileiro, tá? Ele é de São Paulo. Porque no meio da história, né, teve ali que a família dele saiu de São Paulo e foi pro Rio, aí eu fiquei meio confusa. E aí eu perguntei pra ela, então ele é brasileiro, tá bem? Na época dos fatos, ele já morava há 10 anos na França e agora já tem 20 anos de França, né? É um brasileiro sem vergonha que tá aí em França fazendo um monte de filhos, seduzindo. E com certeza é uma pessoa muito infeliz também. E que não vai ser feliz tão cedo. Porque gente como essa não é feliz, né? E que história, né, gente? Que história. Esse homem é um crápula, é um nojento, é um... Nem tem palavras imundas assim pra falar dele, porque pelo que tudo indica, já no aeroporto, ele fez ela passar por toda aquela situação, já chegando em Paris, né? Fizeram aquele interrogatório, com certeza foi ele que fez que armou aquela situação toda lá de drogas e tal, pra ela passar por todo aquele constrangimento. Aí eu te pergunto, pra quê, né? Pra que uma pessoa faz esse tipo de coisa com outra que mal conhece, que se diz apaixonado, faz a pessoa atravessar o mundo praticamente, né? Pegar um avião pra passar esse tipo de situação. Depois mentir, fingir. É gente muito nojenta. É gente muito nojenta mesmo. A história dela, com certeza, aconteceu muito mais coisas, né? Não é somente isso, né? Com certeza isso aqui é só um resumo grande de muita coisa que ela passou. Né? Graças a Deus ela passou, já não passa mais. Mas como ela disse, existe muita mulher ainda passando por isso, muita mulher ainda sofrendo com esse tipo de coisa. Você que está passando por uma situação dessa, faça como a nossa Fernanda aqui, abre os olhos, sai disso, porque assim, primeiro, ninguém morre por deixar alguém. Segundo, que ninguém é obrigado a estar passando esse tipo de situação por causa de ninguém, entende? Pra você que tá passando por esse tipo de situação agora, gente, eu não sou psicóloga, ao contrário, eu, como vocês que estão passando, não, eu passei por várias situações complicadas, entende? Que me fez também crescer, né? Nesse ramo aí de relacionamentos. Às vezes eu tenho assim umas maluquices, mas eu sei onde eu tô pisando. Hoje em dia eu já sei o que eu posso e não posso fazer, né? Então você que tá passando por uma situação dessa, abre os olhos. Você não merece, você não é obrigada a estar passando por isso. Todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de sair, de viver, ser livre, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu quero hoje deixar pra vocês, tá? Muito obrigada, Fernanda, número 3, pelo seu relato, tá? Ela me disse na mensagem que foi a primeira vez que ela fala sobre esse assunto, então assim, foi a primeira vez que ela abriu o coração dela e falou sobre esse assunto e deu a confiança de falar aqui no meu canal, né? Falar pra vocês que me seguem. E então, deixa aí um comentário pra ela nos comentários de apoio, né? Porque ela merece. Ela é uma mulher vencedora, foi forte, é vencedora, entendeu? Então vamos deixar aí um comentário de amor, de carinho e de muito obrigada pra ela ter tido a força também de compartilhar essa história com a gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma história emocionante aqui no nosso canal. E pra você que ainda não é inscrito, vai aproveitando e se inscrevendo. Todas as sextas-feiras temos aqui histórias no nosso Retrato Secreto, né? E todos os domingos agora temos um novo quadro que vocês vão ficar conhecendo esse domingo aqui agora. Começa um novo quadro aqui também no canal, então tá tendo muita coisa nova, muita coisa diferente tá acontecendo aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando dessas mudanças, tá? Quem chegou agora, como eu disse, vai aproveitando, se inscrevendo, ativando o sininho pra não estar perdendo nada disso, dessas novidades todas. Deixa o like também no vídeo, que a gente ajuda bastante mesmo o canal. E também ajuda, como eu disse pra vocês lá no comecinho, pro YouTube entender que você gosta também do conteúdo, tá bom? Me segue também nas minhas redes sociais. E se você também tiver uma história, né, que queira compartilhar, a gente não precisa ser só de amor, de relacionamento. Uma história de vida, uma história que você queira compartilhar, que aconteceu com você, que você queira compartilhar com a gente, é só mandar aqui pelo e-mail ou pelo zap, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Muito obrigada, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!